47 do livro do profeta Ezequiel, do 1 ao 12. À medida que os irmãos forem achando, se coloquem de pé. A minha versão está igual à sua, então nós iremos ler de forma alternada. Ezequiel capítulo 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Toda criatura vivente que vive em enxames virá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto. Obrigado, meu querido. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Saindo do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos repetir novamente o verso 9. Vamos repetir todos o verso 9 e depois o verso 12. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome. Ninguém pode ficar de pé, Senhor, diante da sua glória. Por isso, Senhor, nós somos gratos pelo seu amor em nos reunir aqui, Senhor. E o seu amor é manifesto em cada ato, em cada momento, porque nós não somos dignos nem de sequer estar aqui, Senhor. Mas o Senhor nos reúne, Senhor, no nome santo do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Aquele que é águas vivas e nos deu água de beber, águas vivas para beber, e em nós, Pai, a vida de verdade. E nós pedimos a Ti, Pai, que as Tuas águas passem por este lugar e produza, Pai, a vida em abundância, Pai, por onde o Teu conhecimento, o conhecimento de Deus for passar, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para que o nosso coração possa voltar a temer ao Senhor, a Te respeitar e possa Te amar, Senhor. E possa enxergar, Pai, que não há outra vida, não há outro sustento além de Ti, Senhor. Obrigado pelo Senhor, que o Teu filho, a Tua filha, que veio essa noite, possa ter o teu coração desperto e possa enxergar a Tua presença nesse lugar, Senhor. Porque o Senhor está presente nesse lugar, Deus, e Ele não é dado, Pai, por conta de vontade humana, mas o Senhor, pela Sua própria vontade, habita no meio do Seu povo, Senhor, e jamais o deixará só. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência, pelo Teu amor, apesar das nossas atitudes erradas diante de Ti, o Senhor jamais nos abandona, Senhor. E o Senhor, mais do que isso, Pai, o Senhor nos compreende a nossa dor a ponto de dar a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, a ponto de dar o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar e se fazer enfermidade e pecador em nosso lugar, Senhor. A vida está sendo ofertada mais uma vez, Pai, neste lugar. Por isso, nesse nome do Santo do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, porque sozinhos não podemos fazer nada. No nome de Jesus que Te oramos. Amém e amém. Queridos, pode se assentar. Queridos, o que precisa para regar uma planta? Ela precisa de terra boa e ela precisa de adubo, de proteínas, mas se tiver tudo isso, se não tiver água, ela não irá crescer, a semente não irá germinar. Mas eu digo a você, se você plantar uma planta no deserto, essa água vai ser suficiente? Não. Essa água não vai ser suficiente. E mesmo que seja um vaso de planta, apenas esse copo vai ser suficiente para sustentar essa água? Não. Ela precisará de água todos os dias. E se você plantar uma planta num lugar árido, num lugar deserto, nós não moramos, nós somos abençoados por Deus em uma terra que tem uma facilidade enorme para produzir frutos. Nós somos agraciados pelo Senhor, mas se você for em lugares lá no Oriente Médio, ou lugares mais extremos da Terra, ou até mesmo os lugares mais gelados, por exemplo, a Antártida, é um maior deserto, a Antártida é um deserto. Se você plantar uma planta lá, essa água, ou qualquer lugar deserto, vai ser suficiente? Já um pouco mais de água. Vai ser suficiente para tornar essa planta viva? Não. Essa simbologia que Ezequiel usa é uma simbologia muito forte. Ezequiel, devemos lembrar que é um profeta que foi chamado, ele teve uma visão dentro da Babilônia. Ele foi um profeta que estava prestes a se tornar sacerdote na casa do Senhor, já estava perto de ter idade
nós não iremos aqui nos prender a relatos históricos para não tomar tempo, porque nós não queremos te informar, jogar informação para você e quando você sair, você esquecer tudo. A intenção é te contextualizar aqui. Deus chamou o povo de Israel para ser seu povo, mas o povo de Israel rejeitou o seu amor. Como? Com palavras? Não. Eles tinham palavras religiosas. Eles provavelmente cantavam: eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas como? Foi falta de culto? Não. Eles tinham o templo. Eles adoravam o Senhor no templo. Como Israel rejeitou? Como Israel rejeitou? Eles serviam ao Deus Santo, mas rejeitaram a sua graça, rejeitaram o seu amor no momento em que abandonaram a sua santidade. Deus chamou o seu povo para guardar a sua lei, a sua aliança, para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que sejamos e vivamos santos diante dele. Ou seja, que possamos agradar fazendo tudo correto. Mas Israel abandonou. E um pecado chama o outro, um abismo chama o outro. Talvez eles começaram com o menor dos pecados, mas eles não cuidaram disso e o pecado foi envenenando os seus corações a ponto deles chegarem a misturar os deuses dentro do seu templo. Então, Israel, Deus desce a sua mão de juízo sobre a infidelidade cruel de Israel. Ela é extremamente cruel com Deus. Ela se esquece de uma forma muito perversa com aquele que só fez amar o seu povo. Então, Deus permite com que Babilônia, uma nação extremamente cruel, devolva a crueldade para Israel. E então, tenta imaginar. Você imagina esse cenário da Ucrânia. Um país soberano que tem outro país que lhe invade e lhe tira o direito de vida. E imagina, talvez você, sentado nesse banco, não consegue imaginar a dor dos israelitas, mas se for pregado esse texto para os ucranianos, eles vão entender: não, eu sei muito bem o que está dizendo esse texto, porque esse é o cenário, ou talvez muito pior, o cenário de Israel. Eles rejeitaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor, e o Senhor simplesmente os deixou à sua própria sorte, à sua própria vontade. E por isso eles foram arrasados por Babilônia. Aqueles que não foram mortos, aqueles que não foram despedaçados, aqueles que não foram incendiados junto com as suas casas, eles foram levados cativos para uma terra onde os israelitas acreditavam não ter como servir a Deus. Então os israelitas são levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus chama um profeta que estava à beira de um rio. Lembra que o chamado de Ezequiel começa à beira de um rio. E um rio simboliza a vida. O rio simboliza o sustento de um povo. É à beira de um rio, é à beira de águas potáveis que uma civilização se constitui. Então ali ele estava do lado de um rio e ali ele tem uma visão gloriosa do trono de Deus. Olhando Ezequiel 1, são relatos maravilhosos, ao qual a nossa mente muito limitada não consegue nem imaginar como seria essa presença, e imagina o coração acelerado de Ezequiel ao ver aquela situação. Mas, queridos, talvez para mim e para você, nós brasileiros de uma cultura completamente distante, nós não imaginamos o quão isso é surreal, o quanto isso é incrível, Ezequiel ter uma visão nos rios da Babilônia. Mas, para os judeus, eles tinham aquilo como algo inacreditável. Como pode a visão de Deus ir até um profeta em terras estranhas, em terras de gentios? Porque, segundo a mentalidade dos judeus, só podia se adorar, só podia se contemplar o Senhor nas terras de Israel.
Então, ali é o primeiro símbolo forte para o povo de Israel. Vocês me abandonaram e a minha presença saiu do meio da terra de Israel e foi para outras nações que vocês julgavam impura. E ali aquele homem é o primeiro símbolo para Israel e é um símbolo para aquele homem. Ele vê a presença do Senhor, ele tem a visão da presença do Senhor numa terra de gentios, onde os judeus se achavam não poder adorar. Mas a visão é uma visão extensa, vai até o 48 capítulos. Nós não temos tempo para explicar todas essas visões, mas eu quero lembrar você que no capítulo 8, Ezequiel tem uma outra visão, e ele é chamado por um guia espiritual, e ele faz uma passagem, uma viagem no meio do templo de Deus, e ali ele contempla a presença de Deus saindo do templo. A presença de Deus que eles acreditavam estar com eles por eles serem religiosos, por eles estarem frequentando o templo, por eles estarem fazendo as suas, entre aspas, orações. Ali eles têm o profeta, o sacerdote deles, do próprio povo, tem uma visão aterradora, uma visão onde a presença de Deus sai do meio do povo, por conta da sua infidelidade. E o que acontece com a sua presença no meio do povo? Vem um inimigo ao qual eles queriam fazer aliança. Eles queriam fazer aliança com Babilônia. Vem um inimigo e destrói tudo e torna aquela terra um deserto. Uma terra onde deveria ter alegria, porque a presença do Senhor estava ali. Eles não contemplaram o Senhor. O Senhor estava ali, eles preferiram se agarrar a objetos religiosos, eles preferiam se agarrar àquilo que eles tocavam, e eles abandonaram o próprio Deus da vida. E eles tiveram uma visão, Ezequiel transmite uma visão uma visão de terror, o Senhor saindo do meio do seu povo e a terra ficando deserta. Qualquer quantidade de água não pode restaurar esse tempo. Qualquer quantidade que venha do homem não pode restaurar essa terra. Talvez eles pensassem, não, nós vamos restaurar novamente a terra com um pouco de barro, ou com alguma construção. Eles não tinham mais força e nem mais vida, porque Deus havia se retirado daquele lugar. Queridos, nós já aprendemos de fato e de verdade que não é o vir à igreja, que não é isso que Deus pede de mim e de você. Vir à igreja é importantíssimo para você, para um corpo que só quer as coisas desse mundo. Sim, aqui você é edificado, primeiro pela palavra do Senhor, primeiro pela presença do Senhor, depois pelo testemunho que Cristo está fazendo na vida de cada um, e você aprende um com o outro. Nós crescemos juntos e todos arraigados em Cristo, mas não é o simples vir que traz a vida para o meio da igreja. Não é o simples vir, não é a simples religiosidade que traz a vida para a igreja. Se uma igreja apenas se toca, se prende a símbolos, a tradicionalismo, mas esquece de quem é o seu Senhor, será um deserto do mesmo jeito. Apenas será enfeitado com flores de plástico, dando uma aparência de prosperidade, porém a vida se retirou dela. Onde não há arrependimento, a vida se retirou dela. E nós questionamos os desertos, mas o maior deserto não é o que enfrentamos ao nosso redor. O maior deserto é o deserto do nosso coração, que não consegue enxergar Deus em nada, e só há dor nos nossos lábios, e só há lamento nos nossos lábios. Esse é o maior deserto, onde nosso coração acredita que Deus nos abandonou.
Mas apesar de ser esse o cenário que Israel estava imaginando, Deus jamais os tinha abandonado. Deus jamais os tinha abandonado. E junto com Ezequiel, a partir do verso 40, aquela visão que ele dá, no verso 8, ele dá uma visão muito maior. Quando no capítulo 43, a presença de Deus retorna para o templo. E ali melhora mais ainda, porque ali está falando de que um príncipe iria providenciar o sacrifício da verdadeira adoração a Deus. Um príncipe haveria de dar a verdadeira adoração a Deus. E ali, a sua visão vai até o capítulo 48. Mas no capítulo 47, ele tem uma visão ainda mais maravilhosa. Um rio que desce do trono de Deus e vai passando, e ele começa como um filete de água. Então o guia espiritual vai e mede aquelas águas de aproximadamente 500 metros. E as águas dão nos artelhos, dão nos tornozelos. E quando ele mede mais 500, ele vai se aproximando e as águas dão nos joelhos. E ele mede mais 500 metros e as águas dão nos lombos. E até que ele se aproxima, vai no peito e ele já não consegue atravessar aquelas águas. Ele não consegue mais atravessar aquelas águas aos pés. Ele precisa nadar para atravessar aquele rio. E à medida que ele se aprofunda naquele rio, ele não consegue mais apoiar os seus pés. É algo muito maior daquilo que ele conseguia imaginar. E depois ele vai falando que o rio vai passando e ele vai até uma região desértica, perto do Mar Morto. E ele desce no Mar Morto, e o Mar Morto, que é um mar muito salgado, ele reverte aquele mar que é morto por conta do seu excessivo sal, ali começa a transformar em vida. Ele devolve vida para aquilo. Ele devolve vida para aquele lugar. E não somente para o mar, mas para onde aquele rio passa, os ribeiros vão produzindo não somente banana, ou não somente uma fruta, ou as frutas daquela região desértica que antes tinha vida e deixou de ter por conta do mar que estava morto. Mas agora produz toda sorte de planta e fruto. Queridos, esse é um cenário, há muita discussão em compreender o que de fato está falando nesses símbolos. Mas uma coisa é certa. Isso que Ezequiel está falando da restauração de Deus, quando ele tornar tudo novo. Quando ele tirar o mal deste mundo. Quando ele tornar novos céus e nova terra. Coisas que ainda não conseguimos imaginar. Mas nós falamos na teologia que isso já aconteceu, mas ainda não. Ou seja, ainda está para acontecer isso de forma física, isso de forma completa, mas nós já podemos experimentar essa salvação. Nós podemos experimentar essa vida. Então, essa também não é uma visão daquilo que vai acontecer no futuro, mas é aquilo que pode acontecer hoje e agora, quando o nosso coração se arrepende e se volta de fato para o Senhor. O símbolo da água. Os israelitas tinham bem as suas simbologias. Eles lembram do símbolo da água como um juízo. E aqui vai falar num breve trecho que aquilo que está salgado, aquilo que rejeita essas águas de vida vai continuar salgado. E vai continuar uma região
morta. Mas por onde a água passar, por onde a terra não resistir, as águas vão passando e produzindo vida. Essa é uma passagem que discrimina aqueles que recebem a graça de Deus, aqueles que contemplam o favor de Deus no seu perdão, que se arrependem, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que acredita que Ele levou na cruz os nossos pecados e experimenta agora, uma região que é deserta, experimenta agora, sentindo a vida de Deus fluir. E ela flui, e por onde esse rio passa, Ele vivifica. Essa terra seria impossível com um pouco de água. E o pouco de água são as nossas soluções. Com um pouco de água são aquilo que pode preencher as nossas alegrias temporárias. É aquilo que a gente acha que é o fim da nossa crise financeira. Aí a gente vai e tenta procurar desesperadamente um emprego e põe todas as nossas esperanças num emprego. As nossas soluções temporárias é como um copo d'água. Nós colocamos no deserto, ela até gera um pouco de suspiro para a terra, mas ela não consegue tirar a morte da terra. Ela não consegue tirar a morte da terra. O que tira a morte da terra só pode vir de Deus. E ela vai fluindo. E aos nossos olhos parece um filete de água. Mas na medida que vamos nos aproximando dela, nós vemos a profunda vida que é. O porquê que nós desacreditamos por causa da nossa incredulidade. Nos focamos nesse deserto, mas esquecemos num Deus que pode trazer a essa terra sem vida. Deixamos de ser um povo que acredita que Deus pode fazer de um drogado um pastor e um homem que vai levar almas para o Senhor Jesus. Nós deixamos de acreditar e deixamos de pregar com intensidade. E eu peço ao Senhor que Ele vivifique a nossa fé e nos ajude a todos nós em nossas incredulidades. E se há deserto, que o Senhor tire de nós a morte com a sua vida e vida em abundância. Cristo é vida e vida em abundância, só que queremos medir com as nossas medidas. Queremos medir e quando vemos que é somente um filete, logo desistimos. Porque não é como nossas expectativas. Só que lembre-se, queridos, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele começa insignificante, mas depois ele se tornará em uma árvore a maior de todas elas e dará abrigo para aqueles que buscam repouso nela. Queridos, eu escutei uma frase muito interessante do pastor Rodrigo Silva, muitos conhecem. E é uma frase muito interessante, que aqueles que irão para o inferno, eles não irão por conta por conta dos seus pecados. Aqueles que irão para o inferno, eles não irão por conta de seus pecados. Eles irão por conta da graça que rejeitou. A graça de Deus é oferecida, mas os homens o rejeitaram. Mas a todos aqueles que o creram, que o receberam, foram feitos não somente um povo, um servo, mas foram feitos filhos de Deus. E filho de Deus, onde filho de Deus está, onde é filho de Deus, não há sede, não há morte, há vida e há vida em abundância. A vida em abundância. Verso 40, capítulo 47. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, aonde quer que essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Serão deixados para o sal. Queridos, as águas, os judeus tinham bem a sua figura. Era uma figura de amor, era uma figura de sustento. O Senhor os tira
do lado do rio Nilo, as águas ao qual ele transformou em sangue, as águas ao qual os egípcios, eles se garantiam e os levou para onde ele queria, para que ali houvesse a verdadeira adoração. Mas eles conheciam também as águas como outro símbolo, o símbolo de morte. Eles lembram das águas também como as águas de Noé, onde o ser humano rejeitou completamente o seu Deus, onde o ser humano rejeitou completamente com as suas atitudes, onde o ser humano deixou de respeitar o Senhor, onde o ser humano deixou de temer o Senhor, e o ser humano foi deixado à sua própria sorte. E o justo juízo de Deus desceu sobre todos. Queridos, um dia, assim como nas épocas de José, assim como na época de Noé, alguns encontrarão refúgios no Senhor. Mas aqueles que rejeitaram em vida essa oferta de graça, eles experimentarão o próprio juízo e o justo juízo de Deus pelas imundícies que cometemos. Mas entenda o presente ao qual Deus te dá nessa noite. Mais uma vez Ele te oferta vida, e vida em abundância. Ele pede que você mesmo comece a medir esses filetes de rio e comece a provar do Senhor se na sua vida não jorre rios de águas vivas. E ali você experimentará a própria vida no momento em que você irá caminhando com Deus, conhecendo a Deus. O conhecimento de Deus lhe tornará a própria vida nesse mundo sem sal, a própria vida nesse mundo sem sabor. Ele lhe tornará vida, e por onde quer que passe, onde o Senhor passa, onde Cristo passa, haverá vida. Junto aos rios, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não se fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do seu santuário. Você pode repetir comigo essa frase? Porque as suas águas saem do seu santuário. Repete comigo mais forte. Porque as suas águas saem do seu santuário. O seu fruto servirá de alimento. Repete comigo. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As águas saem do santuário. As águas não saem dos nossos copos. As águas não saem das nossas soluções temporárias. Os problemas temporários, queridos, não se compara com o problema da morte que Cristo resolveu para os seus filhos. Esses problemas temporários podem ser resolvidos em um instante. Mas se eles estão aqui, glórias ao Senhor. E isso no final contribuirá para a vida. Glórias ao Senhor. Eu não quero copo para tirar a morte de mim. Eu quero o rio de água viva. Eu lembro, queridos, eu tenho que contar. Eu lembro, queridos, em um pífio testemunho. Eu lembro que eu trabalhava numa padaria e eu estava muito desiludido com a padaria. Eu ganhava uns R$300, que era muito dinheiro em 2004. R$300 era dinheiro. Eu tinha um sonho de comprar um Chevette, estava juntando para comprar um Chevette, estava 300, aí guardava o salário quase todo. Aí eu não consegui comprar o Chevette porque eu não tinha carteira, né? Então não era para eu comprar. E eu lembro que eu estava trabalhando até que veio a época de alistamento, onde eu já tinha me rendido ao Senhor. O Senhor já tinha brilhado em meu coração, e a minha oração, a oração inicial era sempre aquela oração: Senhor é o meu sustento, era o primeiro amor, era ali depender do Senhor em tudo. E ainda na padaria eu estava já com o coração completamente imerso no Senhor.
Ali eu vivi uma vida realmente de morte, de trevas, e ali o Senhor efetuou verdadeiramente uma transformação, mas nada de mim, tudo do Senhor. Toda vez que eu me desarraigo do Senhor, eu volto a ser o mesmo homem infeliz onde brota a morte. Então nada é meu, é tudo do Senhor. Então naquele momento eu trabalhava numa padaria, eu lembro que estava perto do alistamento, eu trabalhava numa banca de jornal pela manhã e na padaria à noite. E na banca de jornal eu trabalhava em frente a uma outra padaria. E ali naquela padaria, aquele homem, o dono daquela padaria onde eu trabalhava em frente à banca de jornal, não a padaria que eu trabalhava à noite, uma outra padaria, me ofereceu um emprego. Não, eu vou te oferecer um emprego melhor, onde vai cobrir o seu salário daqui e de lá. E você vai ter sustento. Só que eu queria servir. Eu queria estar eu queria servir, só que eu tinha insegurança. E eu não sabia se eu iria servir, eu era franzino, parecia, né, só tinha a parte do crânio visível, né, o corpo todo esquelético. Eu achei, eles não vão me selecionar. E ali, queridos, eu não lembro se orei especificamente, só sei que eu rejeitei aquela oferta. Não, eu vou confiar, eu vou esperar no Senhor. E eu pedi para servir no exército, mas o Senhor sabia que no meu coração eu queria servir na aeronáutica. E ali o Senhor me coloca na aeronáutica. E ali na aeronáutica eu recebo um susto. Ali eles mandam embora 200 soldados, recrutas, conscritos. E ali, naquele desânimo, não lembro qual foi a minha oração específica, mas orei e chamaram os 200 de volta. E eu servi, e pela graça do Senhor, até hoje, é o sustento da minha casa, o sustento da minha família. Então falo para vocês que o meu emprego é um milagre do Senhor. E depois de anos, aquela padaria fechou. Imagina se eu deixasse a minha emergência do Chevette, que eu nem comprei, falar alto. Eu rejeitaria algo que estava no futuro reservado para mim. A gente faz a mesma coisa. A gente é seduzido pelos nossos copos de água. A gente tenta se encher com as nossas próprias soluções e se esquece de um Deus que tem poder para nos sustentar aonde for. Mas preferimos abandonar essa comunhão a perseguir empregos incansáveis. A perseguir não somente questões de emprego, mas em questões de tudo. Soluções que essa vida pode dar, mas essa vida vai ficar aqui. O Senhor vai transformar tudo em novos céus e nova terra. E somente naqueles que confiam no Senhor são sustentados por esse rio de águas vivas, aqui e por toda a eternidade. Queridos, a vida do Senhor pode ser experimentada aqui. Queridos, eu não te culpo pela dor dos seus lábios. Eu não posso te culpar porque eu também sinto essa dor. Mas eu já logo percebo que são os meus olhos perdendo a confiança e perdendo de longe e contemplando todo o amor de Deus por mim, que em Efésios Paulo vai descrever com largura e profundidade. É algo que não se pode medir, mas nós somos convidados a medir e não achar limite. Então esse é o convite do Senhor para nós. Meça o amor, meça o sustento dele, meça aquilo que ele faz por mim e por você, e você não encontrará limites. Você não encontrará limites para um Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho, o que ele não fará para defender o seu povo, para manter a fé do seu povo. O problema é que somos seduzidos pelos copos de água. E aproveito para dar uma bicadinha. Queridos, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Falo de coração. Que Deus tem um propósito nessa palavra. Convido o Ministério de Louvor.